O seu pai morreu há 2 anos. Câncer. Viu definhar. Segurou-lhe a mão, no fim. O enterrou. Lamentou a sua morte. Seguiu em frente o mais que pôde. Depois chega o seu aniversário. Boc. Acorda. Vai até a cozinha. Há um cartão em cima da mesa, endereçado a si. Boc. Abre-o. Feliz aniversário, Lisa, com amor, papá, na sua letra. Cada curva, cada detalhe, a forma como ele sempre assinava. A pressão exata, os traços específicos da caneta. Bibe, Sothina. As portas estavam trancadas. Sem visitas. O cartão é novinho em folha. Recibo da loja no lixo, datado de há 3 dias. Comprado na farmácia. Você não comprou. Ninguém que conheça comprou. Mas está aqui, com a assinatura do seu pai. Leva-o um perito em caligrafia. Análise forense. 98% de correspondência com a letra do seu pai. O teste de tinta mostra que a esferográfica foi utilizada há 48 horas. O seu pai está morto há 730 dias. A sua assinatura foi escrita há 2 dias. Isto não é uma lembrança. Não se trata de uma alucinação causada pelo luto. Esta é a sua caligrafia em papel novo, com tinta fresca, surgida após a morte. Bem-vindos ao fenômeno em que as assinaturas transcendem a morte, em que pessoas mortas assinam documentos, em que a caligrafia de linhas temporais paralelas se mistura com a nossa TR. Esse casos. 3 provas forenses. 3 assinaturas que não deveriam existir. No 28º aniversário de Lisa Shum, em março de 2024, em Boston, acordou sozinha no seu apartamento. A mesma rotina de sempre. Café, banho. Então, viu um cartão sobre a mesa da cozinha. Um envelope branco. O seu nome na frente, com uma caligrafia que ela reconheceu instantaneamente. A do seu pai. Tinha falecido em maio de 2022. Há 22 meses. Ela ficou paralisada, olhando fixamente. O envelope não estava lá na noite anterior. Ela tinha trancado a porta. Corrente de segurança. Ninguém tinha as chaves, exceto ela. Ela abriu o envelope lentamente. Cartão de aniversário. Marca de marcação. Flores na frente. No interior, a mensagem: Feliz aniversário, Lisa. Com amor, papá. A caligrafia dele, inconfundível. O L maiúsculo com o gancho único que fazia sempre, a forma como ele conectava as letras, a ligeira inclinação para cima. Cada detalhe. As mãos de Lisa tremiam. Ela verificou o cartão. Coleção Primavera 2024 da Hallmark. Lançado em janeiro deste ano. Foi para o lixo. Encontrou o recibo. Conversa. Datado de 18 de março. ATR. Esse viasse. Ela tinha ficado em casa a semana toda. Ela não tinha ido à farmácia. Perguntou aos vizinhos. Ninguém comprou o cartão. Ninguém entrou no apartamento. As câmaras de segurança não mostraram qualquer visita nas últimas 48 horas. O cartão apareceu durante a noite, enquanto ela dormia, com a assinatura do pai dela. Novo. Recente. Impossível. A Lisa contratou um especialista em caligrafia. Trouxe um cartão. Trouxe documentos antigos do pai. Carta de condução. Testamento. Cartas. O especialista comparou. Usou lupa. Mediu ângulos. Analisou pontos de pressão. Cada assinatura era única, como uma impressão digital. Características específicas. A do pai tinha marcadores distintos. Gancho na letra maiúscula L. Letras minúsculas ligadas. Pressão na descida da letra. A assinatura no cartão de aniversário correspondia a todos os marcadores. Relatório do perito, probabilidade de ser o mesmo autor, 98,3%. Esta assinatura foi escrita pela mesma mão que escreveu estes documentos. Mas o pai tinha falecido 22 meses antes. O perito sugeriu falsificação. Mas os falsificadores não se apercebem dos microdetalhes. Esta assinatura tinha todos os detalhes. Fluidez natural. Pressão autêntica.
Não foi traçada. Não foi copiada. Assinatura original. O perito enviou a tinta para um laboratório forense. A tinta de caneta esferográfica contém marcadores químicos. Degrada-se com o tempo. Possibilidade de datação. Resultados recebidos. A tinta foi aplicada 36 a 48 horas antes da análise. A assinatura do pai foi escrita há poucos dias. Enquanto o pai faleceu há quase 2 anos, Lisa guarda o cartão no cofre. Verifica diariamente. Ainda está lá. Ainda é real. Todos os anos. Desde então, surge um novo cartão. Na manhã do seu aniversário. Na mesa da cozinha, sempre a letra do pai. Sempre os desenhos do ano em vigor. Sempre tinta fresca. O pai assinar de algum lado. Alguma linha do tempo. Alguma realidade. Onde ainda está vivo. Ainda lembrar-se do aniversário dela. Ainda a escrever cartões. Estas assinaturas cruzando para uma linha temporal onde ele já morreu. David Martinez, de 45 anos, de Chicago, está a refinanciar a sua casa após a morte da mulher. Rebecca faleceu num acidente de viação em setembro de 2023. David estava legalmente habilitado a assinar em nome da esposa falecida, utilizando a certidão de óbito. Os documentos da hipoteca foram preparados. Originalmente, ambas as assinaturas eram necessárias. A empresa disse que David poderia assinar sozinho. Com a prova do óbito, o David assinou o seu nome, colocou os documentos numa pasta, trancou-a, dirigiu-se à empresa de títulos na manhã seguinte. O representante reviu os documentos. Sorriu. Tudo parece correto. Ambas as assinaturas presentes. O David ficou confuso. Só assinei a minha. A minha mulher está falecida. O representante apontou. A assinatura de Rebecca estava lá. Tinta azul. Recente. Na sua própria caligrafia. O David ficou boquiaberto. Aquela era a assinatura de Rebecca. Exatamente. O floreado, no R, as letras ligadas. O seu estilo. Mas ela tinha falecido 11 meses antes. Nunca havia assinado por ela. Os documentos ficaram numa pasta trancada em casa durante a noite. As câmaras de segurança não registraram arrombamentos. Ninguém mexeu na pasta. A assinatura apareceu enquanto os documentos estavam trancados em sua casa. David exigiu uma análise forense. A assinatura foi comparada com os documentos da hipoteca de Rebecca de 2019. Combinação perfeita. Um perito em caligrafia examinou a assinatura. As mesmas características específicas. O floreado do R de Rebecca. Ligações entre as letras. Padrões de pressão. O perito afirmou. A mesma pessoa escreveu ambas as assinaturas. Sem dúvida. Não são cópias. Assinaturas originais da mesma mão. A análise de pressão mostrou uma profundidade consistente. Fluxo natural. Não foi traçado. Não foi falsificado. Alguém com a caligrafia idêntica à de Rebecca assinou. A análise da tinta revelou uma esferográfica azul. A composição química era compatível com as canetas que David possuía em casa. Uma das canetas de David foi utilizada. A tinta foi aplicada aproximadamente 72 horas antes da descoberta. A assinatura de Rebecca foi escrita com a caneta de David, numa pasta trancada, enquanto Rebecca estava morta 11 meses antes. O David foi para casa, verificou todas as suas canetas. Uma tinha menos tinta do que se lembrava. Esta caneta assinou o nome de Rebecca, mas ninguém na casa. A segurança comprovou. A assinatura de Rebecca foi escrita com a caneta dele, por uma mão invisível, ou por Rebecca a estender a mão através da morte, ou por uma linha temporal onde Rebecca sobreviveu ao acidente, deixando a sua assinatura na linha temporal onde morreu. Outros documentos começaram a apresentar a assinatura de Rebecca. Os formulários de seguro pareciam preenchidos. Os extratos bancários mostravam a sua assinatura autorizando transações. As declarações de imposto de rendimento regressaram com ambas as assinaturas, embora David tivesse assinado sozinho. Tudo autenticado por peritos forenses. Tudo com tinta fresca.
tudo impossível. Rebecca a assinar, de onde quer que esteja agora, ou de uma existência paralela, onde ainda está viva Emma Rodrigues. 32 anos, professora, Texas. Uma aluna chamada Sofia faleceu em 2020. 12 anos, leucemia. Uma menina brilhante. Adorava a escola. Teria terminado o ensino secundário em 2025. Emma, a organizar a sala de aula. Em maio de 2025, encontrou o antigo anuário da escola primária de 2019, o 7º ano de Sofia. O último ano, antes de ela adoecer. Emma folheou as páginas. Lembranças. Depois chegou a última página. Página de assinaturas da turma do último ano. Espaço para a futura turma de formandos. Turma de 2025, viu o nome de Sofia. Turma de 2025, menos Sofia M. na letra de Sofia. Letras arredondadas. Um coração sobre U e como Sofia sempre fazia. Emma conteve a respiração. Sofia morreu em 2020. Nunca chegou ao liceu. Este era o anuário de 2019, antes de ela morrer, mas a assinatura fazia referência a 2025, o ano em que Sofia se teria licenciado. Se tivesse vivido a assinatura do futuro, da série que ela nunca alcançou. Emma comparou com o trabalho de casa de Sofia de 2019. Combinação perfeita, mesma caligrafia, estilo idêntico. Mostrou a mãe de Sofia, a M, e chorou. Essa é a letra dela, exatamente como ela assinava as coisas. Mas a Sofia nunca assinou isso. Morreu na 7ª classe. Nunca chegou ao ensino secundário. Anuário de 2019 com assinatura, que prevê a formatura em 2025. Sofia assinou a partir de uma linha temporal, onde a leucemia entrou em remissão, onde ela morava. Se formou, comemorou. A assinatura dessa linha do tempo aparece no anuário desta linha do tempo. Prova de que ela existe algures. Formou-se em algum lugar. So, N. O aqui. TR. Esse casos. 3 assinaturas. 3 confirmações forenses. O pai de Lisa a assinar cartões de aniversário anos após o cancro. A mulher de David a assinar documentos legais meses após um acidente de viação. Sofia a assinar o anuário de um futuro que nunca viveu. Os especialistas em caligrafia verificam a autenticidade. Não é falsificação. A datação da tinta comprova que é recente. Dias, semanas, escrita após a morte. Prova fisicamente impossível. Assinaturas que transcendem a morte, ou a consciência alcança o passado. Assina documentos. Lembra aos vivos que ainda existem, ou a linha do tempo. Sangra. Realidades onde sobreviveram, onde ainda assinam coisas, onde ainda comemoram aniversários, gerem finanças, fazem pós-graduação. Estas assinaturas a atravessar a barreira, aparecendo numa linha do tempo onde estão mortos. A mesma pessoa. Desfecho diferente. Vivos lá. Mortos aqui, mas a caligrafia atravessa. Assina de qualquer maneira. Provas forenses de que as linhas temporais não estão separadas. Elas sangram. Assinaturas como pontes. Pessoas mortas a escrever. Não fantasmas. Ecos da linha do tempo. Versões onde a morte não aconteceu, deixando marcas no mundo onde aconteceu. A assinatura do seu pai. A letra do seu cônjuge. O nome do seu filho. Aparecendo onde não deveriam. Depois de eles se terem ido, prova de que estão algures. Ainda a assinar, ainda presentes. Só que não aqui. A análise grafológica tem uma precisão de 98% na identificação dos indivíduos. Mais fiável do que o testemunho ocular. A assinatura de cada pessoa transporta marcadores únicos, pontos de pressão, ângulos dos traços, ligações entre letras, movimentos da caneta, microtremores invisíveis a olho nu, mas documentados por ferramentas forenses. A assinatura do pai de Lisa correspondia a todos os marcadores. Não era semelhante, era idêntica. A assinatura da mulher de David mostrava todas as suas características específicas. Não era uma cópia, era
original. A caligrafia de Sofia continha peculiaridades exatas que ela tinha em vida. Coração sobre U, E. Letras arredondadas, fluidez natural. Os falsificadores não conseguem replicar microdetalhes. Não percebem as variações de pressão, o tempo de ligação entre as letras, movimentos subconscientes. Estas assinaturas tinham tudo, cada elemento microscópico. Não eram falsificações. Caligrafia genuína de pessoas falecidas. A datação da tinta confirmou a aplicação recente. Os marcadores químicos da tinta de caneta esferográfica degradam-se de forma previsível. O cartão da Lisa, 48 horas. Os documentos de David, 72 horas. A tinta do anuário da Sofia, todas aplicadas muito tempo depois das mortes. A ciência forense comprova que as assinaturas são autênticas e recentes. Não consegue explicar como é que mãos mortas as escreveram. A ciência documenta a impossibilidade. Não resolve o mistério. Apenas confirma. Pessoas mortas assinaram. Recentemente, de forma impossível, realmente, a teoria quântica de muitos mundos afirma que cada decisão cria uma ramificação na linha do tempo. O universo divide-se, todas as possibilidades existem em simultâneo. Realidades separadas. Uma linha temporal onde o pai de Lisa não teve cancro, venceu a doença, sobreviveu, ainda está vivo, ainda a celebrar os seus aniversários, ainda a assinar cartões. Esse pai existe. Esta linha do tempo é real. A sua assinatura infiltra-se na linha do tempo onde morreu. Atravessar a barreira entre os mundos. Uma linha temporal onde o carro de Rebecca não bateu. Desviou-se de forma diferente. Sobreviveu ao impacto. Ainda está viva. Ainda a gerir as finanças. Ainda a assinar documentos, a sua assinatura cruzando da realidade da sobrevivência para a realidade da morte. Uma linha temporal onde a leucemia de Sofia respondeu ao tratamento. Remissão, recuperação. Viveu para se formar. Assinou o anuário de 2025. Esta Sofia existe, algures. A sua assinatura aparece retroativamente no anuário de 2019, na linha do tempo onde morreu. Assinaturas transcendendo as barreiras temporais, prova física de que coexistem múltiplas realidades. A mesma pessoa viva num mundo, morta noutro. Documentos que mostram evidências de ambos os estados. Assinaturas como pontes. Caligrafia cruzando a divisão impossível. As provas forenses de existências paralelas não são teoria. Os reais, interligando-se umas às outras. Mortos aqui a escrever de vivos lá. Por que assinaturas especificamente? Ou voces, não mensagens completas. Por que é que a caligrafia atravessa linhas temporais quando nada mais o faz? As assinaturas carregam intenção, peso legal, prova de identidade, significado emocional, marca final de existência. O pai de Lisa assinava cartões de aniversário todos os anos. Tradição. Expressão de amor. Esta intenção tão poderosa transcende a própria morte. Continua para além da sua linha temporal. Rebecca assinou os documentos da hipoteca durante todo o casamento. Propriedade conjunta. Parceria financeira. O seu direito de assinar persiste através das realidades. Não pode ser apagado pela morte numa linha temporal. Existe em todas as linhas temporais em simultâneo. A Sofia sonhava em formar-se. Intenção futura. Teria assinado o anuário. Esse sonho tão forte manifesta-se retroativamente no tempo. O futuro a alcançar o passado. As assinaturas não são apenas escrita. São marcadores de consciência. Selos de identidade. Intenção tornada física. Quando a intenção é suficientemente poderosa, a assinatura atravessa barreiras que a morte não consegue conter. Aparece onde a pessoa não consegue, assinada por mãos que pararam. Porque, algures, essas mãos ainda se movem, ainda assinam, ainda existem. A intenção preenche a lacuna, torna o impossível real,